Os portos de Los Angeles e Long Beach estão entre os mais movimentados do mundo. Milhares de embarcações cruzam essas águas escuras e profundas todos os anos. Mas algumas das histórias mais emocionantes sobre essa região estão sob a superfície. Não é uma farsa. É real. Em 1966, um objeto não identificado que teria emergido do canal Catalina foi filmado se deslocando a 270 km por hora sobre a ilha. Foi o primeiro de diversos relatos sobre objetos náuticos que exibiam muitas das mesmas características dos chamados OVNIs, mas estes haviam sido vistos entrando e saindo da água. Uma luz branca e forte, movendo-se rapidamente para a água. Foram chamados de OSNIs, objetos submersos não identificados. Há algo realmente extraordinário nestas águas. Agora, novas testemunhas se apresentaram. A gente foi atingido por um raio de luz. Apoiadas por documentos, relatórios policiais, testes e análises científicas. Achamos o culpado, com certeza. A equipe da revista UFO, o editor Bill Burns, o investigador Pat Uskart, o cientista Jeff Tomlinson e o especialista Ted Eckworth desvendarão o caso dos OSNIs da Ilha Catalina. Eles usam este lugar como o esconderijo de um caçador. E somos as presas? Esses casos seriam apenas resultado de excesso de imaginação ou seriam algo mais? Vi uma série de luzes diferentes de todas que eu já tinha visto antes. A equipe tentará se aproximar da verdade. Eu estou vendo a cauda de um avião bem ali. Pela primeira vez na televisão, o caso número 66307, objetos submersos não identificados. Caçadores de OVNIs. OSNIs. Catalina é uma ilha de 450 quilômetros quadrados a 35 quilômetros do sudoeste de Los Angeles. O canal de Catalina, que separa a ilha da costa, é a principal via de acesso a um dos portos mais movimentados do mundo. Na verdade, são dois portos, o de Los Angeles e o de Long Beach. A ilha parece ser um local paradisíaco, mas o mistério que ronda a região não se encontra acima da superfície, mas abaixo. Vocês estão vendo um objeto voador não identificado. Tudo começou em 15 de abril de 1966, aproximadamente às 9 horas e 45 minutos. Um objeto sem cauda e sem meios visíveis de propulsão foi fotografado sobre a Ilha Catalina a uma velocidade de 200 a 270 km por hora. O filme foi feito por Leland Hanson, um fotógrafo profissional que trabalhou para a Marinha Americana. A nave, um disco prateado, não emitia nenhum som enquanto se deslocava sobre as montanhas. Foi o primeiro registro de um OVNI pairando sobre a ilha e sobre o canal. Mas não seria o último. Sede da equipe. O caso é assim. Acabei de falar com Noah Feliz, piloto particular de há 30 anos. Teve um encontro com um objeto submerso não identificado sobre a Ilha Catalina. E daí, bam! O objeto lhe dirigiu uma luz brilhante, desorientou totalmente. Seu avião bateu no que ele disse ser um OVNI e caiu em uma enseada. Você está querendo dizer então que o avião dele caiu como consequência direta do contato com um OSNI? Foi o que o Noah disse. Se a gente achar esse avião, podemos encontrar evidências de OSNIs. Isso mesmo. A Guarda Costeira investigou o caso há 30 anos e encontrou destroços do avião. Mesmo se o encontrarmos, 30 anos depois, o alumínio com certeza estará deteriorado, mas faremos o melhor possível. Certo, então, Pat, prepare o equipamento. Ted, você fará a pesquisa. Vou falar com o Feliz e fazer a rota. Enquanto o Bill conversa com o Noah, eu vou falar com o Paul Ellion e o David Rousseau sobre o que viram. Seus relatos são semelhantes e correspondem ao famoso disco de 1966 que foi filmado. Então temos várias evidências fortes em torno da Ilha Catalina e do canal.
No final da tarde de 29 de dezembro de 1968, o advogado Paul Allione, morador de Palos Verdes, Califórnia, avistou estranhas luzes sobre o canal de Santa Catalina. Segundo Allione, as luzes voavam alinhadas e então pararam inesperadamente sobre a superfície da água. No noticiário noturno, era a principal matéria. Disseram alguma coisa como: temos uma resposta para os telefonemas que recebemos sobre as luzes que foram vistas ontem à noite. Para esses relatos chegarem a ser notícia, não eram apenas alguns malucos ligando, eram no mínimo dezenas de pessoas, talvez centenas, que ficaram tão alarmadas e perturbadas que alguém achou que elas precisavam de alguma explicação. Porém, essa explicação foi pouco convincente. Eles disseram que eram universitários brincando com um balão meteorológico. E o que achou disso? Em um grande número de casos, a explicação que ofereceram é que era um balão meteorológico. Incluindo o caso Roswell. Agora, quando olho para trás e penso em todas essas explicações, fica ainda mais claro para mim que aquilo que eu vi realmente era uma anomalia e... Porque as explicações eram absurdas. Sim, eram absurdas, como todas as outras que são oferecidas. O relato de Allione, bem como o filme de 1966, deu início a uma série de relatos sobre OVNIs na área. Segundo um jornal de Long Beach, em 23 de janeiro de 1968, o vice-delegado Richard Callan avistou um misterioso objeto flutuante não identificado que tinha luzes nas janelas. E então, o objeto explodiu. De acordo com o jornal, uma luz forte iluminou as águas em torno do objeto, que minutos depois lançou uma série de labaredas para o alto. Outro caso que mobilizou a mídia foi relatado pelo Los Angeles Times em 23 de março de 1977. O sargento Vincent Rupp recebeu dezenas de comunicados sobre OVNIs vistos em Sacramento, Salinas, Los Angeles, Orange County e a base da Força Aérea March entre 3h45 e 4 horas da manhã. Segundo o jornal, entre as testemunhas estavam militares da base da Força Aérea e vários policiais de Los Angeles. Uma testemunha, Mark Rogan, que trabalhava no aeroporto de Los Angeles, disse: essas luzes alongadas vieram em alta velocidade da direção da ilha Santa Catalina às 3h30 da manhã. Na minha opinião, elas não eram normais. Um porta-voz da base da Força Aérea confirmou que os objetos haviam sido avistados e afirmou: não houve nenhum teste de foguetes ou mísseis que poderiam explicar as luzes. Os objetos não foram detectados em nenhum radar. Agora eu vou falar com o David Russo sobre a experiência dele. O interessante sobre o relato do David Russo é que, depois de ver o OVNI, ele fez um desenho da nave enquanto os detalhes ainda estavam frescos na memória dele. Quanto mais informações a gente tiver, mais perto estaremos de resolver os mistérios dos OVNIs da Ilha Catalina. Moro em Long Beach, a 2 quadras do mar. David Russo, um advogado aposentado, diz ter visto luzes brilhantes sobre o canal em 4 de agosto de 2006, enquanto andava pela costa. Por volta das 11h30 da noite, uma luz branca e intensa a oeste, perto de São Pedro, chamou minha atenção. Movia-se em direção à água, a um ângulo muito abrupto, e avançava bem rápido. Chegou até a mais ou menos 1,5 km de onde eu estava, e aquilo parou. Sobre a água? Sobre a água, a uns 5 ou 6 metros da água. O lado menor tinha 3 ou 4 luzes azuis, e o lado maior tinha 6 ou 8 luzes azuis. Girou durante 30 ou 45 segundos. E então as luzes azuis se apagaram e ele de repente sumiu em direção à Ilha Catalina em menos de 1 segundo. Eu preferia não ter visto isso. Você acha que a sua vida seria mais fácil? Agora, alguma parte da minha mente está sempre pensando e perguntando, mas na verdade, o que foi que eu vi? Um dia eu saberei.